Olá, corredores, amigos, bem-vindos a mais um vídeo. E este vídeo é muito especial porque é o primeiro episódio do nosso curso para sabermos como criar uma planilha de treinos de corrida. Isto é muito importante porque há muitos corredores que estão a treinar e não sabem bem como devem fazer os seus planos de treinos e acabam por fazer os treinos de uma forma errada e isso vai fazer com que não consigam evoluir e no limite até se podem lesionar, às vezes com tanto esforço, tanta dedicação e por fazerem os treinos de uma forma errada, por terem os planos mal feitos, acabam por se lesionar e é uma pena porque depois acabam por desistir de correr e é isso que nós não pretendemos. Nós pretendemos é que nós todos já tenhamos uma vida muito longa de corrida, porque a corrida faz muito bem ao nosso físico, à nossa mente, faz bem a tudo e, portanto, nós temos que criar aqui uma forma de termos os planos de treinos devidamente planificados com uma lógica que nos leve a atingir os nossos objetivos e isso é essencial para conseguirmos evoluir. Poderá ser muito útil nós termos um treinador. No entanto, muitas vezes esses treinadores são muito caros e acabamos por não conseguir ter capacidade para isso. E, portanto, este curso também é para pessoas que não têm capacidade para contratar um treinador. Uh, Embora um treinador tenha grandes vantagens, mas isso não é o tema deste vídeo de hoje, nem deste curso, tem grandes vantagens que é haver um maior compromisso, porque nós ao termos que dar satisfação, termos que explicar ao treinador o que é que nós fizemos, que treinos não fizemos e temos que justificar quando não fazemos os treinos, isso cria um maior compromisso e é extremamente importante. No entanto, muitas vezes nós não conseguimos ter dinheiro para ter capacidade financeira para contratar um treinador. E, portanto, é importante nós termos as noções, pelo menos o básico do treino, da planificação, para nós fazermos uma planilha para nós que seja coerente e que seja coerente com os nossos objetivos. E além disso, também poderá ser útil mesmo tendo treinador, para nós também direcionarmos o nosso treinador para aquilo que é importante e para entendermos qual é que é a lógica do que o treinador nos está a pedir e até direcionarmos os treinos de uma forma mais correta, porque muitas vezes o treinador tem dificuldade em saber quais é que são os objetivos, como é que o corredor se está a sentir e se nós também tivermos alguns conhecimentos sobre planos de treinos e sobre como organizar os treinos, também vamos ajudar o treinador nesta tarefa árdua que é criar um plano de treinos para nós atingirmos os grandes recordes pessoais que nós vamos atingir. Portanto, os grandes objetivos deste curso é disponibilizar a todos os participantes deste curso, podem ser corredores, podem ser treinadores, podem ser simples amantes de corrida, qualquer pessoa pode fazer este curso. O objetivo é disponibilizar a estes participantes de forma e eles ficarem com capacidade para criarem planilhas de início desde o zero, ou seja, definindo o corredor, quais é que são os objetivos que têm, e então nós vamos dar a capacidade aos participantes deste curso de criarem planilhas que sejam eficazes e que sejam personalizadas para cada um dos corredores. O objetivo não é criarmos uma planilha que seja uma receita de bolo que dê para toda a gente, o objetivo é mesmo criar uma planilha que seja personalizada para os objetivos específicos daquele treinador, daquele corredor que nós estamos a treinar. E esse corredor até podemos ser nós, que é uma forma também de nós criarmos uma planilha para nós e vão ver que
vão correr de uma forma mais eficiente, vão ter mais objetivos, vão cumprir os objetivos de uma forma mais fácil portanto, vão ver que será bastante interessante. E, além disso, também pretendemos oferecer uma visão muito abrangente do processo de criação de uma planilha. Uma planilha não é só uma folha em Excel que nós colocamos um conjunto de treinos, tudo o que está por trás, todos os objetivos que foram definidos à partida, toda a prova-alvo que nós pretendemos correr, depois sabermos que existem provas em que nós vamos testar aqueles objetivos que nós estamos a tentar atingir, depois sabermos como é que vamos fazer a divisão entre treinos rápidos, treinos leves, entre treinos mais regenerativos, treinos longos, e toda esta visão global, porque criar um plano de treinos não pode ser uma coisa em que, então qual é o teu objetivo? É 10 km, então toma esta planilha. Não, nós temos que saber praticamente tudo sobre o corredor que nós estamos a treinar e ter uma visão não só dos planos de treinos, mas também da própria vida pessoal da pessoa. Não é sabermos como é a vida pessoal dessa pessoa, como é lógico, né? mas sabermos qual é que é a disponibilidade dessa pessoa. Porque se nós queremos fazer uma planilha de treinos, mas depois definimos que o corredor vai fazer 5 treinos por semana, mas a pessoa raramente tem 5 dias disponíveis para ir treinar, então nós não conseguimos fazer com que as coisas evoluem. Portanto, temos de ter vai ser um processo muito abrangente, muito dinâmico, que vai necessitar de ter ajustes ao longo do tempo, porque uma planilha não pode ser feita no dia 1 para ser executada uma prova passado 3 ou 4 meses, e não se consegue fazer a planilha logo no primeiro dia para todo o período. Nós temos que ir ajustando, vamos ter que adaptar a planilha em função de como está a evoluir o corredor, e isso é esta visão muito abrangente que nós vamos ter neste curso. O curso vai ter vários vídeos que eu vou disponibilizar a todas as pessoas que se inscrevam neste curso. No final de cada aula poderemos ter depois um conjunto de tarefas que o corredor, ou neste caso o aluno, vai tentar fazer e depois até pode enviar qual é que é o resultado dessas tarefas, para nós conseguirmos aplicar tudo o que vamos aprender. Vai ser bastante interessante. Agora, não se esqueçam de quem não subscreveu o canal, subscrevam o canal, ativem as notificações, porque assim mais facilmente vocês também têm acesso aos vídeos que nós formos publicando. Mas a primeira coisa que nós temos que ter em atenção é qual é que é a importância do planeamento no treino de corrida. Nós temos sempre duas opções. A primeira opção é nós chegarmos a casa, calçarmos os ténis, vestirmos os calções, vestirmos uma camiseta, um boné e sair para correr. Pronto. E vamos correr o tempo que nos apetecer. Pronto. Se estivermos cansados, corremos um pouco menos. Se estivermos menos cansados, corremos um pouco mais. Pronto. E isso é uma opção, é nós corrermos aquilo que nos apetece. Há um dia que nos apetece fazer tiros, então vamos fazer tiros. Há um dia, hoje apetece-me fazer um treino longo, porque é fim de semana, tenho um bocadinho mais tempo, então vou fazer um treino longo. Depois há outro dia em que me apetece, não sei lá, estou aqui ao pé da praia, estou de férias, está aqui uma praia mesmo aqui ao pé, então vou correr na areia. Ou vou correr em terra batida. Portanto, nós podemos correr de acordo com aquilo que nos apetece naquele dia e, portanto, isso também é isso que nos faz feliz, é isso que nós pretendemos, não tem mal nenhum. O que interessa é nós estarmos felizes e corrermos felizes. Agora, temos de ter uma noção que é,
Se nós fizermos isso, nós muito dificilmente vamos conseguir evoluir. Até podemos evoluir, porque imaginemos que nós somos um corredor completamente sedentário e começamos a correr. Por muito mal que seja a planificação dos treinos, a evolução de início é muito, muito grande, porque nós passamos do zero para fazer desporto e aí começamos a evoluir. No entanto, se nós queremos evoluir mais rápido ou se queremos evoluir de uma forma mais constante e não começarmos a estagnar, nós temos que ter um planeamento, nós temos que saber o que é que vamos treinar, o que é que nós vamos fazer. Pronto, e o que é o planeamento? Um planeamento é nós definirmos à partida, né? Nós vamos definir qual é que é o nosso objetivo e em função desse objetivo nós vamos definir um conjunto de treinos que nós vamos fazer ao longo do tempo. E esse planeamento tem que ter uma lógica, nós temos que ir no início da fase de treinos, temos que treinar, fazer uns tipos de treinos, a meio temos que fazer outros e perto do dia da prova o que nós vamos fazer, temos que fazer outro tipo de treinos e é este planeamento que é essencial para corredores, quer sejam corredores profissionais, quer sejam corredores iniciantes. Portanto, isso é essencial até para nós mantermos a motivação, se nós soubermos que vamos ter um conjunto de treinos durante um período de tempo, nós vamos então planificar também o resto da nossa vida, o resto das nossas pausas que nós temos, nós trabalhamos, então temos aqueles dias em que nós temos treino, então temos que ajeitar o resto das nossas tarefas diárias para termos tempo para treinar naquele dia. E, portanto, o planeamento do treino de corrida vai fornecer uma estrutura sólida para nos guiar no nosso progresso, é uma espécie de um farol que nós temos a olhar lá para a frente e conseguimos ver qual é que é o nosso objetivo e sabemos que cada treino vai ter um papel importantíssimo para nós atingirmos aquele objetivo no final. E, portanto, vai beneficiar, vamos ter todos os benefícios do treinamento e, porque todos os treinos vão ter um objetivo e todos os treinos vão contribuir para algo e, portanto, nós vamos colher todos os frutos destes benefícios de todo o treinamento. Além disso, se nós tivermos uma planificação que seja mais coerente, nós também vamos reduzir bastante a nossa probabilidade de lesões. Claro que mesmo com planificações corretas e com tudo, nós podemos ter lesões, isso faz parte da vida, mas se nós conseguirmos fazer uma planificação mais coerente, nós vamos reduzir bastante a nossa probabilidade de nos lesionarmos. E, portanto, nós, sem um plano de treinos elaborado, nós podemos ter muito mais dificuldades depois em alcançar os nossos objetivos e até podemos, como disse há pouco, até lesionar-nos muito mais facilmente. Portanto, a importância deste plano é essencial não só para nós como corredores, como para nós como treinadores, se quisermos treinar alguém, é essencial nós termos um planeamento e é disto que vamos tratar durante estes vídeos que pronto, começamos hoje com este primeiro episódio. De seguida eu vou mostrar-vos, ou vou falar de alguns dos principais temas que nós vamos falar ao longo do curso. De certa forma vai ser uma introdução a toda a este curso que vai demorar algumas semanas. E portanto são temas que agora vou falar só de uma forma muito genérica, mas que ao longo dos próximos vídeos nós vamos aprofundar bastante. O primeiro grande tópico que nós vamos falar durante este curso é a definição de objetivos e será o tema da próxima aula. Toda a próxima aula será sobre a definição de objetivos, que será essencial. Esta é das aulas mais importantes que nós vamos definir, porque todo o planeamento vai depender, começa com a definição dos objetivos. E esses objetivos têm que ser claros, têm que ser alcançáveis, devem escrevê-los num papel quais é que são esses objetivos. E se vocês tiverem um corredor a quem vocês vão fazer uma planilha, vocês a primeira coisa que devem fazer é perguntar quais é que são os seus objetivos. Quer os objetivos de longo prazo, por exemplo, fazer uma maratona,
quer os objetivos de longo prazo, que é fazer pela primeira vez 5 km. Isto só para verem como os objetivos podem ser tão antagónicos, ou seja, nós podemos ter um corredor iniciante cujo objetivo a curto prazo é correr 5 km, mas tem como objetivo de longo prazo fazer uma maratona. E, portanto, nós não podemos definir objetivos e pensarmos já nos objetivos de longo prazo e começarmos já a preparar o corredor para a maratona. Não, nós temos que ir dividir os objetivos aos poucos para nós conseguirmos atingir no final o objetivo, que é o objetivo máximo. Mas isso é tema para a próxima aula. E, portanto, estes objetivos podem incluir metas de desempenho, ou seja, chegar a fazer uma prova de 10 km em menos de 50 minutos, ou atingir uma determinada distância num tempo específico, fazer uma maratona em menos de 4 horas ou menos de 3 horas, ou ter metas de condicionamento físico, por exemplo, nós termos a capacidade de sair do sedentarismo para começar a correr. E pronto, assim como pode-se ter metas de melhorar a nossa capacidade física, pode ter metas de melhorar, reduzir o nosso peso, e que depois também envolve não só o treinamento, como também a própria alimentação. Portanto, os objetivos podem ser completamente genéricos e objetivos do tipo vamos melhorar na corrida não é objetivos, não é nada que seja alcançável. Isso não é nada claro, não é nada bem definido. E, portanto, ajudar a ter objetivos bastante claros e bem definidos vai ajudar e vai nos direcionar para aquele esforço que nós vamos ter que fazer e aquela motivação que nos vai dar ao longo do tempo, porque se nós tivermos objetivos bem definidos e feitos de uma forma bem clara, nós vamos conseguir atingir esses objetivos porque vamos estar motivados para eles. Agora, se o meu objetivo é melhorar na corrida, pronto, então vou treinar, não tenho grande objetivo, é assim. Não. Portanto, é isso. Este vai ser o tema da próxima aula, que vai ser muito importante. Outro grande tema será a periodização e a progressão do plano de treinos. Um plano deve ser projetado para incluir várias fases ao longo ao longo do tempo. E, portanto, isto significa que nós devemos dividir, nós temos o momento de hoje, em que nós definimos os objetivos, temos o momento em que nós vamos tentar atingir esse objetivo, temos que dividir esse objetivo em várias fases. Portanto, se nós queremos fazer 5 km e correr 5 km, então devemos ir dividir aqueles 5 km em várias fases. Ao fim do mês nós vamos tentar correr 1 km, ao fim de 3 meses vamos correr 3 km, isto só para dar um exemplo. E assim, se nós quisermos atingir ou pretendermos atingir um determinado objetivo em termos de tempo, em termos de performance, podemos também dividir os períodos de treinamento em período de base, em período específico e em período competitivo, em que nós, em cada uma dessas fases, nós vamos fazer treinos diferentes. E, portanto, a progressão gradual é super importante e é fundamental, porque nós não temos que correr com cabeça, né? Não só com as pernas, e conseguirmos fazer tudo de uma forma muito gradual para evitar overtrainings e permitir que o corpo se vá adaptando gradualmente a tudo o que é exigido pelos treinos e aumentando ao máximo os ganhos com o treinamento e diminuindo a probabilidade de termos lesões. Ao longo deste curso também vamos conseguir fazer a estruturação ou a divisão dos treinos em termos de intensidade e em termos de volume. Existem alturas em que nós vamos focar-nos mais na intensidade, existem alturas em que nós vamos focar-nos mais no volume e depois, mesmo ao longo da semana, existem dias em que são mais focados na intensidade e dias em que vamos focar-nos mais no volume e como devem ser feitas essa organização dos treinos ao longo do tempo
e o tipo de descanso que nós devemos ter ao longo do tempo, porque tudo o que seja aumentar volumes e aumentar intensidades também implica depois nós termos algum descanso, uma certa adaptação. E portanto, nós temos que ter esta planificação muito criteriosa de toda a intensidade dos treinos e dos volumes, porque senão vamos ficar muito cansados ou vamos lesionar-nos e portanto nós vamos ter que dividir os quilómetros ao longo das semanas, dividir os tipos de treinos, que podem ser treinos ritmados, podemos ter treinos intervalados, treinos longos, treinos de subidas e conseguirmos fazer um equilíbrio em todos esses tipos de treinos e o esforço que nós vamos ter e a respectiva recuperação que vai ser essencial. Porque nós, sem recuperação, nós só vamos conseguir fazer uma coisa, que é lesionar-nos. E, portanto, ao longo deste curso vou também explicar-vos o que é que são os treinos ritmados, os treinos intervalados, os treinos longos, como devem ser feitos. E, portanto, nós devemos ajustar isto e pôr isto tudo junto e tentar perceber onde vai encaixar cada tipo de treino. Quem corre há alguns anos sabe que o maior drama que pode acontecer a qualquer corredor é lesionar-se. É muito dramático, é muito complicado nós termos uma lesão e pensarmos que vamos estar 2 ou 3 meses sem poder treinar, em que vamos perder quase toda a condição física e muitas vezes nunca mais vamos conseguir recuperá-la e muitas pessoas acabam por desistir porque muitas vezes as lesões são graves e, portanto, isso é o que nós não pretendemos. E, portanto, o plano também serve para isso, serve principalmente para isso, para evitar lesões, porque nós temos que ter uma estratégia que vá permitir nós aumentarmos a nossa performance e minimizar a possibilidade de ter lesões, porque não tenhamos dúvidas, nós quando estamos a correr, nós estamos a agredir o corpo, estamos a agredir o organismo. Portanto, é muito melhor para o corpo nós estarmos sentados no sofá a ver televisão. No entanto, correr implica nós ficarmos cansados, o corpo está a ser agredido e se nós não tivermos os treinos bem organizados, isso só vai provocar lesões porque nós vamos ter problemas por causa disso. E, portanto, nós vamos ter que fazer não só corrida, mas também algum reforço de fortalecimento muscular de alguns músculos específicos que são usados durante a corrida. Vamos ter que fazer também exercícios de mobilidade e flexibilidade e também termos algum cuidado com a própria técnica de corrida, porque isso vai fazer toda a diferença entre nós termos lesões ou não termos. Durante o curso também vou mostrar-vos algum tipo de exercícios de reforço muscular que podem fazer em casa e depois podem dizer aos vossos alunos para fazerem. Também exercícios de flexibilidade, também vamos falar sobre técnica de corrida e, portanto, nós temos que evitar excessos para que os corredores reduzam o risco de lesão e consigam ter uma vida muito longa de corrida. Por fim, porque a aula já está a ficar um pouco longa, nós vamos ter que ir monitorizando todo o tipo de treinamento que é feito, não só por nós ou pelos corredores que nós estamos a treinar, e temos que ir fazendo ajustes e ter feedbacks constantes. Nós temos que saber como é que o corredor se está a sentir com o treino, quais é que são as dificuldades que está a ter e temos que ir ajustando todo o plano ao longo do tempo. Nós somos corredores, na maior parte de nós, corredores amadores, e portanto nós necessitamos de trabalhar e a corrida é um escape, é uma forma é um hobby que nós temos. E portanto nós, muitas vezes, nós não podemos ir treinar porque surgiu um problema qualquer. E muitas vezes nós temos uma semana ou duas em que não conseguimos treinar ou porque ficamos doentes ou qualquer coisa. E nós temos que fazer, ir acompanhando os treinos e conforme surgem imprevistos, conforme surgem problemas, também irmos ajustando tudo para que
o corredor não esteja depois a fazer os treinos que não sejam adequados àquilo que é o seu objetivo, porque nós definimos o objetivo inicial. No entanto, o corredor esteve doente durante 2 ou 3 semanas, então perdeu aquele condicionamento físico, então nós vamos ter que ajustar todo o plano para que os treinos passem a ser novamente adequados à condição física do corredor. E isso envolve nós modificarmos às vezes as metas. Nós temos um objetivo de fazer uma maratona daqui a 3 meses, mas se entretanto tivermos uma lesão, então se calhar temos que mudar e não fazer nenhuma prova, ou em vez de fazer a maratona, ir para a meia maratona ou para os 10 quilómetros. Portanto, nós temos que fazer, e temos que estar sempre em contacto com os nossos corredores para nós conseguirmos perceber como é que eles estão a evoluir, para nós ajustarmos e termos o feedback dos treinos. E o vídeo de hoje fica por aqui. Na próxima aula nós vamos falar sobre a definição de objetivos, que vai ser essencial para conseguirmos ter um plano, porque o plano é mesmo, tem como objetivo atingir o objetivo que nós definimos no início. E, portanto, sem objetivos, nós não sabemos que plano devemos fazer, porque se o objetivo é correr uma maratona, então temos que fazer treinos longos. Se o objetivo é correr 5 km, então os treinos são um pouco mais curtos. Isto só para mostrar como a definição dos objetivos influencia o tipo de treinos que nós fazemos. Se nós queremos fazer uma prova de 5 km daqui a 3 meses, então os treinos longos, se calhar, são de 10 km. Se nós vamos fazer uma maratona, então o objetivo é completamente diferente, então vamos ter que fazer treinos longos de 30 e tal quilómetros. Portanto, só para isto, só para nós sabermos qual é a importância da definição dos objetivos. E, portanto, no próximo vídeo vamos falar sobre objetivos. Espero que deixem o vosso like, deixem os comentários, porque é importante vocês darem os vossos comentários sobre o que pretendem também que seja tratado, se alguma dúvida que tenha surgido. Deixem o vosso like, partilhem com os vossos amigos, porque é importante que cada vez mais os corredores não se limitem só a correr, também tenham conhecimento sobre corrida. Porque ao terem conhecimento sobre corrida vão conseguir evoluir muito mais e vão minimizar a probabilidade de terem lesões. Então até à próxima.